Não há ciclismo, o mundo funciona a meio gás devido à pandemia do Covid-19. João Correia, representante de ciclistas, onde tens passado este período de distanciamento social? Olá, Gonçalo, obrigado por me teres convidado ao teu programa. Eu, por acaso, estive em Portugal até há mais ou menos uma semana e meia atrás. Estava em Lisboa, e depois vim para aqui, para os Estados Unidos, onde eu vivo metade do ano, aqui ao pé de São Francisco, uma vila chamada Sausalito, no outro lado da ponte de São Francisco, pronto, tenho aqui o meu filho, para estar com ele, e estamos aqui agora os dois já fechados em casa desde esse dia. E olha, desde desse distanciamento forçado, como é que tens visto esta situação? Primeiro, eu mais do que ir já ao ciclismo, não é? Porque nós temos aqui temas importantes para abordar e nos quais tu podes trazer aqui um input muito interessante, mas do ponto de vista meramente de cidadão, como é que está a situação na tua zona da costa oeste? Quer dizer, eu acho que a situação está grave em todo lado, em termos de ou as pessoas que percebem isso ou não percebem, mas estamos a viver um momento super grave que seja qualquer país, alguns talvez melhores preparados que outros, mas toda a gente, todos os cidadãos têm que tomar responsabilidade pela a sua parte, mas também pela parte dos outros, especialmente as pessoas mais velhas. Aqui os Estados Unidos acho que reagiu um bocadinho tarde nisto tudo. Para mim, Portugal foi muito mais avançado e foi um dos países na Europa mais avançados a tomar as decisões corretas há umas semanas atrás que o governo tomou. Aqui nos Estados Unidos não foi assim e tem sido decisões pequenas, uma a seguir à outra. Também, como tu disseste, há um bocadinho o nosso sistema político e, em termos dos Estados governarem o território e o governo federal. São Francisco, como Nova Iorque e Los Angeles, são cidades grandes e é uma zona onde as coisas estão a ficar mais complicadas. Onde eu vivo, que é no outro lado da ponte, uma zona chamada Marin County, temos muito espaço aberto. Portanto, as pessoas aqui têm um bocadinho mais a opção de estarem fora e não estarem uns em cima das outras, e acho que é uma zona um bocadinho mais consciente do que se tem que fazer, mas eu penso que ainda está um bocadinho atrasado. O dia que eu cheguei, por acaso saí com o meu filho, porque não tínhamos aqui nada em casa para comer, fomos comer fora e eu não acreditava que os restaurantes continuavam a estar cheios como nada acontecesse. Eu acho que isso já mudou muito na última semana e penso nas próximas semanas ainda vai mudar mais. É, vamos ver, até porque o impacto nos Estados Unidos, por ser o país que é, com a quantidade de milhões de habitantes que tem, visualmente deverá ser impressionante, não é? Quase apocalíptico, como aqui vemos na Europa, cidades enormes, de milhões de habitantes completamente vazias, mas lá chegará também o isolamento total aos Estados Unidos. Agora, centralizando outra vez aqui a conversa no que nos traz e no que nos reúne, que é o ciclismo, eu quis ouvir-te, porque tu, além de seres representante de ciclistas, tens também uma empresa que é em Gamba Tours, dedicas-te ao outro lado do ciclismo, ao lado do lazer, do ócio, levas grupos de, muitas vezes de americanos e de outros países, quer ao norte de Itália, quer a Portugal, e isso tem um impacto económico para ti, para as regiões que tu visitas. Tu lidas com quase todas as áreas do negócio, não é? Também tocas o marketing. Como é que isto vai afetar o ciclismo? É possível, nesta altura, ter uma ideia do que poderá acontecer? Nós, por acaso, neste momento estamos a ter conversas com todos os nossos ciclistas. Temos mais ou menos 25 ciclistas, a maior parte deles no World Tour, e estamos a ter reuniões diárias com eles, um de cada vez, e vamos estar em contato com eles agora todas as semanas. Eu acho que ninguém sabe o que vai acontecer. Eu acho que está completamente parado e existe agora uma grande falta de confiança em termos das pessoas não sabem qual é o futuro, não sabem que nesta data vamos começar outra vez. E isso acho que cria um bocado de ansiedade nas pessoas e nós, pelo menos com os nossos colegas, estamos a tentar que eles lidem com isso da melhor forma possível. Alguns estão em países que podem andar fora, há outros que estão em países que não podem andar fora, portanto isso também muda muito a maneira que eles estão a conseguir fazer o trabalho deles, mas eu acho que todos estão mais preocupados com as famílias, com os avós, com os pais, têm a cabeça no sítio correto, que agora é nós todos tentarmos, como povoações, minimizar o spread do coronavirus. E a parte do ciclismo, vamos lá ver quando é que regressamos à estrada. Acho que ninguém sabe se vamos regressar nos próximos meses.
Tu em termos de empresa, de Corso Sports, que é a tua parte de representação de atletas e de equipas, mas eh, vocês estabeleceram algum protocolo para atender os ciclistas, alguma necessidade logística? Eu não digo agora nesta fase em que estamos todos confinados, mas naquela fase em que os corredores tinham que voltar a casa urgentemente e tu representas alguns que o tiveram que fazer, abandonando corridas a meio. Vocês deram-lhes que tipo de apoio? Que tipo de perguntas é que eles faziam também? Sim, o apoio é mais dado pelas equipas. As equipas que estavam em corrida, pronto, facilitaram para os corredores irem para casa quando queriam ir para casa. No exemplo do Mads Pedersen, o campeão do mundo que desistiu antes de alinhar a última etapa do Paris-Nice, decidiu regressar à Dinamarca porque o país estava a fechar e estava a ter muita pressão para regressar. A equipa apoiou-o completamente. Portanto, as equipas é que têm estado a dar o apoio completo aos corredores neste momento. O nosso papel é mais apoiá-los psicologicamente, apoiá-los com suporte, saber se eles precisam de alguma coisa. Alguns deles, por exemplo, não têm home trainers ou turbo trainers em casa e precisam de turbo trainers, e são coisas que as equipas normalmente facilitam, especialmente nestes momentos, e já há equipas a mandar equipamento a mais para casa de ciclistas, em caso isto tudo mesmo fechar e eles tiverem que mudar correntes, tiverem que mudar algumas coisas nas bicicletas e terem que fazer eles sozinhos, não é? Portanto, o nosso suporte é mais à base de suportar as equipas e as decisões das equipas, e nós, antes disto já acontecer, temos um grupo com a empresa toda, com a Corso toda e todos os atletas no WhatsApp, que é o nosso grupo onde comunicamos todos, e depois temos, claro, normalmente conversas com os nossos atletas semanais ou semi-semanais. Em termos daquilo que isto pode representar para o negócio em geral, todos sabemos, e eu julgo que tu concordarás, que no ciclismo temos um modelo que depende muito da realização da Volta à França. Tem-se vindo a falar acerca disso. Patrick Lefevere, Jonathan Wouters já demonstraram a preocupação, não é? Inclusive, chamou-me a atenção algo que disse o Jonathan Wouters, que dizia que as equipas que vivem na ilusão de que, tendo vários anos de patrocínio assegurado por contrato, que pensem que estão livres de perigo, porque hoje em dia um contrato tem um valor relativo, e se as empresas estiverem em colapso financeiro, não há contrato que lhes permita continuar a pôr dinheiro no ciclismo. Portanto, este modelo, tão dependente do Tour, resistirá a um eventual cancelamento da Volta à França. Isto num dia em que ficamos a saber que, por exemplo, os Jogos Olímpicos vão ser adiados para 2021. Sim, eu acho que se a volta à França conseguir ser realizada ou no sítio que está no calendário em julho, ou seja mudada para mais tarde, por exemplo, durante a volta, é bom para o ciclismo, porque a volta à França é 70% do retorno de todos os patrocinadores e todas as equipas. Portanto, eu acho que o ciclismo vai fazer tudo possível e o Tour também para que a volta à França aconteça. E se a volta à França não acontecer, sim, é uma coisa muito negativa para todas as equipas, e todas as equipas já estão numa posição super negativa. Dependendo dos negócios que os desportos tenham, ou como os negócios estão a ser agora afetados, toda a gente está completamente a ser afetada. Há muitos poucos negócios que isto é uma coisa positiva para o balanço. Acho que vai haver muitos problemas em equipas, porque, como tu sabes, o ciclismo não é um desporto já estável, nem da parte financeira em termos dos patrocinadores, nem das outras partes que faz a atividade, e isto se vai tornar ainda mais instável. E eu não me admirava se houvessem equipas a fechar. Claro, isso representa só uma coisa, não é? Representa desemprego, representa muitos ciclistas no mercado, o mercado de transferências que eu imagino que se tem vindo a desenvolver cada vez mais tarde, nesta altura então está completamente morto. Sim, Ah, sim e não. Nós, por acaso, ainda continuamos a falar com equipas sobre conversas que já estávamos a ter para contratos com corredores, e em várias equipas eles estão a continuar a fazer os contratos e a fazer as contratações. Mas acho que na maior parte do mercado, sim, isto completamente tudo a zero. Mas para mim isto é em tudo, não é? Está tudo quase parado. Se tu vês a semana passada nos Estados Unidos, 7 milhões de pessoas que trabalhavam em restaurantes foram para a rua. E é um negócio que acho que tem de 15 milhões de pessoas a trabalhar em restaurantes aqui neste país, e é o segundo negócio maior nos Estados Unidos, ou em termos de empregador, a seguir ao governo. Portanto, isto está a afetar todas as partes de todas as vidas de toda a gente. Eu acho que não há muita gente que vai passar isto muito bem. Tu vês o mercado
a cair 30%, 40%, nem é mesmo as pessoas que têm imenso dinheiro e têm imenso recursos, estão a ser completamente destruídos agora, neste momento. Em termos daquilo que temos vindo a falar, fica claro que a volta à França é essencial para todos. Temos todos que levantar as mãos para o céu nesta altura, porque eu julgo que isto toca a todas as áreas de negócio, não são só as equipas, os corredores que são afetados, os comentadores, os grupos de televisão. É tudo. O ciclismo é realmente um desporto muito dependente da Volta à França. Em termos da outra vertente do negócio, aquela vertente que tu também dominas através da Engamba Tours, isso também imagino que esteja, nesta altura, um pouco instável, não é? Porque, afinal de contas, não havendo competição, que é aquilo que estimula as pessoas a viajarem e a quererem ser ciclistas por uma semana, obviamente também o interesse acaba por cair. Sim, sim, nós já estávamos prontos. Eu acho que o turismo foi a primeira coisa a ser afetada nisto. Nós já começámos fizemos os nossos primeiros 3 eventos deste ano, que foi Estados Unidos em janeiro e Maiorca em fevereiro. No princípio de março éramos para ter um evento na Itália com a Strada Bianca. Cancelámos o evento uma semana antes da Strada Bianca, portanto estávamos à frente de meter os processos na estrada para não termos os eventos e começámos, claro, agora temos tudo cancelado até não sabemos quando, maio, junho, julho. Portanto, para nós isto foi uma coisa muito, muito má, porque como imaginas, a sair do inverno, uma empresa que trabalha mais ou menos abril a outubro, sempre, e depois tem ali 1 ou 2 meses que trabalha pouco, é o período mais importante do ano. Mas estamos a fazer tudo o que podemos fazer para continuar a nossa atividade, proteger os nossos trabalhadores, que são 25 também, e para mim a minha preocupação agora, número 1, que já passámos aquele momento que temos que proteger as pessoas na área do trabalho, é proteger os nossos trabalhadores, manter os postos de trabalho deles, proteger os nossos investidores e para quando isto acabar, termos uma empresa que continue recomeçar, porque acho que vai ser muita gente que não vai conseguir recomeçar e neste momento a minha preocupação principal é que a gente continue e consiga recomeçar de alguma maneira para dar continuidade à atividade e aos postos de trabalho que temos com o nosso pessoal. Em Portugal são 16 ou 17 empregados que a gente tem e eu levo isso muito a sério. Isto, obviamente, vocês têm uma série de destinos que visitam mais do que outros, não é? Falaste em Portugal, falaste em Itália, Estados Unidos. Dada uma situação que está a afetar particularmente destinos onde tu costumas trabalhar bastante com esta área de negócio, não é? Nesta altura, por exemplo, nestes países sobre os quais nós temos vindo a falar, os hotéis foram obrigados a fechar, não é? Não há hotéis abertos, a não ser aqueles que estão a dar assistência médica aos governos. Da vossa parte ou na tua mente criativa, há outros potenciais destinos? Há nesta altura algum destino que seja relativamente seguro e que possa ser, do ponto de vista do ciclismo, interessante? Eu acho que, embora haja destinos que estão mais seguros do que outros, por exemplo, a América do Sul, Austrália, sítios que ainda não estejam tão afetados como os sítios onde estão mais frios, o problema é que as pessoas não querem viajar. Portanto, embora possa haver destinos que estejam mais seguridade do que outros, eu acho que ninguém neste momento está a pensar em viajar porque é perigoso em termos do que tu podes apanhar quando estás a viajar, mas também mais a sensibilidade das pessoas mudou completamente. Nós, neste momento, estamos a pensar na nossa segurança, que é a nossa coisa super básica. Se nós não nos sentimos seguros com pessoas e como sociedades, nada mais vale a pena. É a coisa mais básica e depois fazermos coisas que gostamos, trabalharmos no sítio que estamos, vem mais tarde. Neste aspecto, eu acho que as pessoas não estão a pensar no viajar, estão a pensar em ficar seguras e ver quando é que isto acaba. E depois, claro, quando isto acabar, eu acho que hoje em dia as pessoas esquecem-se facilmente e o mundo vai regressar a uma certa normalidade. Embora acho que vai haver uma crise grande a seguir a isto, as pessoas vão começar a regressar a uma certa normalidade. E para Tu nós falaste, conseguimos começar a atividade. tu
tu falaste de instintos primários, não é? De sobrevivência, de medo que as pessoas têm, de ansiedades, que é normal, quando têm certeza do que vai acontecer com as suas vidas. Desse ponto de vista, e tendo em conta a tua experiência no marketing, como é que se transforma uma situação que é altamente negativa em algo que, enfim, em algo que terá que ter depois supostamente um futuro, não é? Teremos que continuar, como tu dizias, as empresas vão ter que voltar à sua atividade, as provas vão ter que voltar à estrada e a vida vai-se pouco a pouco normalizando, mas como é que do ponto de vista do marketing começamos outra vez a vender estes destinos, a vender o ciclismo como modalidade boa para investir, como modalidade boa para apostar também? Isto pensando aqui um pouco desse lado do mundo, a mentalidade americana é uma mentalidade prática nesse aspecto, parece-me. Sim, e eu acho que depois desta crise e depois desta experiência que as pessoas estão a ter, vão investir mais nas coisas que lhes fazem sentir bem e nas coisas que são saudáveis. Portanto, eu acho que muita gente, embora estejam em casa agora fechados, estão a descobrir mais o que é estar com a família. E vão dar mais valor a isso e mais valor à natureza e mais valor, menos valor em comprar coisas para se fazerem feliz e mais valor em comprar experiências para se sentirem bem. E eu, nessa parte, o ciclismo e andar de bicicleta é fundamental. E para o nosso tipo de empresa, com os tipos de clientes que nós temos, que são pronto, uma comunidade pequena, eles dão muito valor a isso. E quando isto acabar, os que podem financeiramente vão suportar os negócios que lhes vão dar esse tipo de saída. E em termos do marketing, para nós, a mudança principal é que completamente paramos de focar em vender e estamos completamente focados em suportar os nossos clientes e a comunidade em geral. Portanto, todo o conteúdo que está a sair de nós, seja no nosso blog, ou seja nos nossos e-mails, é como tentar ajudar as pessoas a fazerem do tempo que têm agora passar melhor. Temos a nossa guia de alongamentos completamente aberta para o público usar em casa. Temos eventos que estamos a fazer no Zwift com os nossos guias, como o Manuel Cardoso, o Bruno Pinto e o Eros Poli, que estão a fazer 3 vezes por semana eventos no Swift com a Igamba, que juntamos 250 a 300 pessoas, para continuar a existir um bocadinho de comunidade, porque eu acho que neste momento a comunidade é muito importante e lembrar as pessoas o que é importante na vida deles. É a nossa maneira de lidar com esta situação. E será que depois desta questão, e tendo em conta este reaproximar que acreditamos que vai acontecer das pessoas com a natureza, com o querer explorar a natureza, possivelmente usando uma bicicleta, o que seria bom para todos, sobretudo para nós que trabalhamos nesta área, achas que é desta que sai o Tour de Trump? Vamos lá ver. Nós pronto, estamos a viver um momento super interessante na política americana. Já foi interessante os últimos 3 anos e agora continua a ser um catástrofe completamente total. Mas é o que temos e pronto, temos que andar para a frente e esperamos que em novembro as coisas comecem a mudar. E olha, o que é que se passa com o ciclismo nos Estados Unidos? Eu tenho aproveitado esta altura que temos um bocadinho mais de tempo para pôr em dia alguns documentários e estava a ver um documentário sobre a era Lance Armstrong e tudo aquilo que aconteceu em termos emocionais, não é? Desde do lance herói até ao lance quase vilão. Hum, o ciclismo nos Estados Unidos, como é que se vai reabilitar? Porque não parece que esteja de boa saúde, não é? O cancelamento da volta à Califórnia este ano denota que aquilo que parecia estar a estabilizar pouco a pouco acaba por voltar a cair. Há muitas equipas que nos últimos anos têm desaparecido, equipas que sobem a Pro-Continentais e que depois são obrigadas a baixar novamente a Continentais. O estado, o pulso é muito débil, não é? Do ciclismo americano. Sim, pronto, o profissionalismo em termos de ciclismo profissional nos Estados Unidos é uma coisa mais amadora do que é profissional, digamos. Não há muitas equipas que nós no ciclismo europeu que vemos o que é o ciclismo profissional considerasse uma equipa profissional. Há algumas que competem na Europa, mas a maior parte são tecnicamente equipas amadoras que têm, embora tenham ciclistas profissionais, não são mesmo organizações profissionais como nós pensamos na Europa. O país é muito grande, não é um dos desportos críticos aqui, é muito à base de circuitos em cidades que são amadores e profissionais juntos.
E o cancelamento da volta à Califórnia, sim, para o ciclismo americano é uma coisa muito negativa. Mas isso foi Eu uma lembro, coisa que já estava, pronto, já tinha sido planeado antes, não tem nada a ver com isto, mas não é, sim, certamente não é muito bom. sabes que num desses documentários que eu estava a ver, vi uma intro do Letterman em que ele dizia Who cares about cycling? Essa é um bocadinho a mentalidade do país. Sim, o que está a existir aqui é em termos de ciclismo como transporte. E há aqui uma grande. Isto é um país de carros, é um país que o motorista tem os direitos e como tu sabes, no mundo inteiro está toda a gente a tentar usar a bicicleta, caminhar e outros transportes alternativos para combater a poluição. E aqui isso é também um tema muito grande e a segurança. Pessoas que vão em bicicleta nas estradas não é muito boa e há sempre muitos problemas. Portanto, há cidades que agora estão a ser fechadas, modos mais normais, fora de ser carros, de transporte são mais importantes e há um grande debate quem é que deixa as pessoas usarem bicicletas para transporte e quem é que não. Se as bicicletas e as casas de bicicletas devem ser consideradas negócios críticos por estarem abertos, como as farmácias, como os supermercados, não é? Porque no mundo que estamos a viver é um sistema de transporte muito importante. Portanto, eu acho que o que tu estás a ver é mais a ver com a mobilidade e o transporte mais do que o desporto, não é? E na parte do desporto é as pessoas agora estão a fazer desporto ou andam de bicicleta ou vão andar a pé. E estão a fazer desporto em casa porque já não podes ir ao ginásio, já não podes ir às aulas de yoga, nada disso está aberto em maior parte dos estados. Olha, para terminarmos, eu pergunto sempre aos convidados que vão passando por aqui, por este Conversas em Tempos de Crise, por recomendações, livros ou filmes. O que é que viste recentemente que nos possa ajudar a passar esta quarentena? Uf, olha, um filme que eu vi no avião quando vim para casa, que foi muito bom, era o filme do Mister Rogers, com o Tom Hanks. É um filme que acho que neste tempo é importante para as pessoas verem como é que se devem tratar umas às outras e ajudarem-se umas às outras. Ah, e em termos de livros, por acaso estou a ler agora um livro que já tinha mandado vir em dezembro, que lida com as economias mais difíceis do mundo e onde a economia funciona em zonas muito difíceis, como dentro de uma prisão ou de um campo na África. Estou a ler um destes livros que agora é uma coisa super interessante pelos tempos que estamos a passar, e é mais ou menos isso, essas duas coisas. João, obrigado por este bocadinho. Obrigado, Gonçalo. Tchau, adeus. Deus, olha, que são conversas em tempos de crise. Em breve temos mais convidados até que o ciclismo volte e o Covid-19 não volte mais a estar no nosso léxico diário e que consiga ser uma memória rapidamente esquecida.